O segundo take, porque o primeiro take não ficou bom. Então o que eu vou fazer é o seguinte, fazer esse daqui mesmo, caguei. Se ficar ruim vai ter que ser postado. Então vambora. Fala galera, e aqui, beleza? Estamos mais aqui para mais um vídeo. Daqui vai ser um what if. Gente, eu tô tentando me distanciar um pouco dos jogos, como eu fazia eu fazia muitos jogos no início, mas eu estou fazendo mais vídeos assim porque eu gosto dessa temática. E também porque eu acho que eu preciso parar um pouquinho de jogar os jogos pra fazer vídeo. Porque muitas vezes eu fico com raiva. Eu sei que é normal ficar com raiva com jogos, mas eu começo a xingar pra caralho e eu tenho certeza que o YouTube pode me desmonetizar. Não que, porra, eu não fale pra caralho, eu não fale palavrão pra caralho, eu falo sim, mas, tipo, é bem menos do que eu falaria, tipo, se eu ficasse puto em um jogo. Mas então eu vou fazer esse tipo de vídeo aqui mesmo. E é também porque eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Aqui vai ser tipo ser um what if. Se você está escutando barulho, porque eu já expliquei naquele vídeo lá que eu postei. Tá calor e eu não consigo ficar sem ventilador aqui. Então se vocês estão escutando o ventilador, ignorem, tá? Se vocês estão ouvindo barulho, é o meu vizinho. Tá bom? Eu estou aqui para fazer um what if. E se? De Dragon Ball. Porque Dragon Ball é meu anime favorito e porque eu quero também. Porque também era o take, né? O primeiro take. E se o Raditz tivesse sobrevivido aquele ataque do Piccolo? O what if, pra quem não sabe, é e se tipo, acontecesse aquilo. E hoje eu vou fazer um what if melhor que os what ifs que a Marvel faz. Então presta atenção. Que eu acho que não vai ser um arife bom. Se vocês estão ouvindo um barulho, também é minhas cachorras. Tem barulho do vizinho, tem barulho do ventilador, tem barulho das cachorras. Se vocês acharem bom o arife, podem comentar porque eu vou continuar. Mas se vocês acharem ruim, eu paro. Não, eu não vou parar porque, pô, eu gosto de arife, mas... Não, eu faço menos. Eu até posso fazer ali, mas eu faço menos o arife. Se vocês comentarem que não gostaram, mas tudo bem. Comente se gostou, comente qualquer coisa que você achou. Dê like, siga o canal, por favor, dá essa moral. No último vídeo eu nem ganhei tanta visualização. O vídeo que me deu mais visualização é aquele lá, mas ele tomou um copyright, sei lá o que. Acho que é por causa da música, da intro, foda-se. Tá bom? Deixa o like, siga o canal, que eu quero pelo menos tentar chegar a 100 inscritos esse ano. Tudo bem que a gente já tá no final do ano, mas não custa tentar, né, galera? Então vambora. E vambora, não tem muito. A história começa na parte que o Goku encoxou o irmão dele, que é isso, Goku, respeite seu próprio irmão. Eu sei que naquela hora você queria se matar, mas respeita, né, porra? Então, naquela hora, quando Raditz ia ser atingido pelo raio do Piccolo, ele dá um ataque em Goku e consegue se soltar dele, acertando assim de raspão. Tem um arife sim de como seria se o Raditz tivesse sobrevivido, e a maioria dos arifes é isso. Tipo, o ataque do Piccolo pegou de raspão. Esse daqui vai ser a mesma coisa. Então, Raditz caído no chão, sem poder. Ele ainda tá fraco, tá? Mas ele ainda poderia atacar o Piccolo, mas ele tava muito fraco. Então, Raditz caído no chão porque o ataque do Piccolo pegou ele de raspão, machucado, ferido, perdendo muito sangue. Fala que pelo menos ele matou o irmão dele, que já é uma conquista. Mas Piccolo fala que não era para ele ser tolo, porque existem as esferas do dragão e elas podem reviver Goku. E como na história original, Piccolo explica o que são as esferas do dragão para Raditz, e Raditz envia o sinal para para Nappa e Raditz. Para Nappa e Raditz é fora. Para Nappa e Vegeta. E quando a Vegeta fala que era para ressuscitar ele se ele morresse ou curá-lo, o Vegeta literalmente fala isso daqui. Baseados em... Confia em mim, por favor, tô falando a verdade. Vá se fuder, porra. Ninguém tá ligando pra você, tua família não liga pra você, teu pai não liga pra você, tua mãe não liga pra você, vai tomar no cu. Não vamos te rever, não. Se fode aí. Confiados em confia, por favor, estou falando a verdade, que o Vegeta falou isso na história original. Raditz, não podendo acreditar, ele fala o seguinte: mas eu seria muito útil para dominar esse planeta. Nós poderíamos ser imbatíveis. Nós... Caralho, velho. Porra. Que Vegeta fala o seguinte: se você perdeu para guerreiros de classe baixa, não merece estar vivo. Sofra enquanto a gente pegará as esferas para nos tornarmos imortais. Raditz, sem poder acreditar, fica muito irritado naquela hora. Ele fica muito irritado, mas quando ele vai se levantar,
ele desmaia. A última visão que ele tem é de Piccolo levantando a mão dele para matá-lo. Não é a última visão, né? A última coisa que ele escuta é de Goku. Goku falar para Piccolo o poupar. Porque ele pode ter causado muito mal a sua família, mas ele não deixaria seu irmão ser morto desse jeito. Tudo bem, eu sei, muitos vão falar, mas aqui ó, o Goku do Z, ele matou o Freeza, ele não tem piedade dos outros. Mano, aqui era um Goku diferente. Goku tem fases, o Goku tem fases. A primeira fase é de poupar todo mundo. Tudo bem que eu vou só falar 3 fases aqui que o Goku teve, mas tudo bem. A primeira fase que o Goku teve era de poupar todo mundo, porque ele acreditava que todo mundo até que merecia uma segunda chance. Tipo Pique Homem-Aranha. Na verdade, é a segunda fase. Que é a segunda fase que nem todo vilão tem jeito. Todo vilão tem que morrer. Que é uma fase que ele aprende na saga Namek quando ele mata o Freeza. Que ele aprende que nem todo o vilão pode ter segunda chances. Então, ele ainda poupava os inimigos. Então, tipo, quando o Piccolo ia matar o Raditz, ele me impediu. Só que ele tá quase morrendo. Piccolo fala que não irá receber ordens de Goku, até porque ele era seu maior rival naquele exato momento. Então, cara, eu sempre esqueci uma coisa. Mas então, Raditz acorda em um lugar bem familiar pra gente, fã de Dragon Ball. A casa do Mestre Kami. Ele acorda com seus machucados, com uma faixa, né, onde ficou seu machucado, e ele vê Mestre Kami, Kuririn e Bulma. Ele tenta fazer alguma coisa. Ele tenta até fazer alguma coisa, mas Kuririn só dá um soco no machucado dele, o que faz ele quase desmaiar de novo, mas não desmaia. Ele percebe que ele está sem seu Scouter, e ele percebe que a Bulma está com o Scouter. Então ele fala para ela devolver. Então ela fala para devolver o Scouter, senão ela ia matar todo mundo ali. Mas o Mestre Kami acabou de falar que tem 2 guerreiros ali. Um pode ser mais fraco que o outro, mas pelo menos o Raditz já tem um ponto fraco. E ele fala que ele só deixou o Raditz vivo por causa que Goku pediu para isso. Então não íamos falhar a promessa de Goku. Raditz até sente uma emoção ali de empatia pelo seu próprio irmão, mas é só por um segundo e depois ele já volta ao normal. Ele fala que seja e literalmente abriu um rombo na casa do Mestre Kami para sair dali, mesmo que tivesse uma porta. Mas tudo bem, Raditz seria assim se isso acontecesse, não duvidaria nada. Então Raditz literalmente sai voando por aí. Ele lembra do que Vegeta e Nappa falaram, então ele planeja alguma coisa para se vingar de Raditz e Nappa. Raditz e Nappa, isso, Raditz e Nappa. Raditz e Nappa, eu tô bom, hein? Eu tô bom. Raditz e Vegeta. Mesmo que não seja do costume dele, ele quer ter uma vingança, porque ele mesmo pensou que eles iam reviver ele com as esferas do dragão. Então quando ele está supervisionando, ele só está voando em cima de tudo, ele literalmente vê Piccolo e Gohan treinando. Ele chega nesse momento, mas Piccolo sente a presença dele. Então já fica em posição de batalha caso ele decida atacá-los. Raditz fala que se ele fosse atacar, Piccolo ia acabar com ele em um segundo. Até porque Raditz estava com um machucado bem ali. E Raditz não tem medo de admitir que ele estava com um machucado. Então Piccolo mesmo assim fala que tudo pode ser inesperado de um tal de Saiyajin, como você mesmo falou. Como Raditz mesmo falou. Então Raditz pede para treinar junto com Piccolo e Gohan. Eu acho que pedir não é uma coisa comum para um Saiyajin, né? Mas tá tudo bem. Eu posso ser um imbecil arrombado que não conhece nada. Mas tá tudo bem. Eu sou o Carlos do futuro, o Carlos da edição, que só se fode editando. E assim, eu vim pra falar uma coisa que eu acho que o Raditz nunca pediria pra treinar com o Piccolo e o Gohan. Então é só isso e falou. O Piccolo fica estranhando, porque obviamente isso não era de Raditz. Até porque mesmo que ele só tenha se encontrado uma vez e conhecendo Raditz tão pouco, já dava pra perceber que o caráter de Raditz não ia ser de pedir para ser treinado. Raditz explica
conta daquela coisa que ele ouviu no seu Scouter. Ele quer ter vingança contra Raditz é foda. Nappa e Vegeta. Piccolo fala que não vai fazer isso, até porque ele já tentou matá-lo e tentou matar o Gohan. Mesmo que nessa altura do campeonato o Piccolo ainda nem se importe com o Gohan. Mas que se foda, né? Ninguém tá perguntando. Mas Raditz fala que só vai treiná-lo. Só vai treinar os dois e ensinar algumas coisas para Gohan. Até porque ele sabe que Piccolo não irá ensinar muitas coisas para ele. Piccolo só tem poucas habilidades e a habilidade que ele mostrou mais recentemente foi o Macanco Sapo. Acho que eu esqueci o nome da técnica, né? Tanto tempo que assiste Dragon Ball. É assim que você se sente quando você não sabe o nome das técnicas depois. Vamos continuar? Vamos embora. Eu me distraio toda hora. Então Piccolo até aceita, mas fala para ele que se ele fizer uma que é besteira, irá matá-lo ele. Raditz até concorda. Então começa um treinamento, obviamente dos guerreiros ir lá na sala do tempo e o Piccolo e o Raditz e o Gohan ali. Quando a noite de lua cheia chega, quando o Gohan se transforma em macaco gigante, o Piccolo irá destruir a lua, porque com as informações que Raditz disse pra ele naquele momento, ele ia destruir a lua. Mas Raditz impede. Fala que ele poderá ser um bom oponente e se Gohan continuar se transformando dessa forma, ele irá poder controlar essa forma. Piccolo fica meio inseguro, fica com o pé atrás, até porque essa forma é extremamente poderosa que nem o Raditz poderia aguentar. Mas Raditz fala que ele controla a forma macaco dele e que ele é um Saiyajin de classe alta, diferente de Piccolo e Gohan, que são dois guerreiros de classe baixa. Classe alta é exagero falar que a Raditz é, mas é que, porra, eu acabei de confundir aqui as palavras. Caralho. Então Piccolo confia no Raditz e começa a treinar junto com o Gohan Ozaru. Sempre quando a noite chegava, ele olhava pra lua e se transformava, eles sempre faziam isso. Até que chegou um momento... lembrando que eu tô baseando também em outra história do Raditz, que isso acontece, tá? Tipo, o treinamento lá, ele treinando o Piccolo e o Gohan, aí o Gohan se transformava em Ozaru e eles ficavam treinando com ele. Então eu tô tirando meio que algumas coisas aqui da história. E muitas coisas são baseadas dessa história, só pra vocês saberem. É uma cópia, eu admito. Mas é uma cópia que irá mudar. Eu juro, por favor. Por favor, acredite em mim, essa cópia. Eu não tô roubando de ninguém, tá? Confia. Até que chegou um momento que o Gohan consegue controlar e eles estão com um poder muito alto. Lembrando que o poder do Raditz era de 1300, agora é de 2010. O poder de Piccolo era de 300 e... Calma aí, esqueci. É 300 e... Tá aí na tela. Deve estar aí na tela, eu não vou lembrar não. Eu acho que era 317, não. Tá aí na tela, vai, foda-se. É 300 e alguma coisa, tá aí. Era de 300 e alguma coisa. E aí no fim se tornou 1400. O poder do Gohan, na história original, era esse daí. Depois foi pra esse daí quando ele ficava com raiva, despertava seu poder. E depois foi pra esse daí. É pouco, é 1000 só de poder, mas é 1000. Mas depois eu posso arrumar, tá? Porque eu lembro de ter visto um storyboard, que eu não sei se é esse mesmo que se chama. Tipo que o Gohan na saga Saiyajin tinha esse tanto de poder aí. Eu duvido que tinha tanto desse poder aí, mas tudo bem, né? Nunca sabe. Então se tem, eu vou arrumar aí dependendo do seu. Então eu olho. Então, mas com a forma Ozaru, ele sobe o poder dele para 1500. Mais do que o Piccolo, obviamente. 1500, 1700. É 1700, que tal? Acho que tá bom, né? Eu não sei quanto que a forma usada multiplica, eu acho que o poder. É tipo um Super Saiyajin, mas tudo bem. É um exagero falar que o Ozaru tem o mesmo nível de poder de um Super Saiyajin, que dá o mesmo nível de poder. Pô, eu nem sei quanto que a forma Ozaru multiplica o poder do guerreiro, mas foi um exagero que eu acabei de fazer. Mano, eu sou muito burro, cara. Só vim aqui pra, tipo, arrumar essa informação. Que nunca o Ozaru vai ser do mesmo nível de um Super Saiyajin, tá bom? Chama, então, se tá errado, tá aí na tela, quanto que seria o poder de luta, mas tudo bem. Vamos continuar? Bora.
Depois o Raditz explica um pouco mais sobre as coisas do Saiyajin, sobre a cultura, sobre a raça e tudo mais. O Gohan até fica meio incrédulo com isso, até porque o normal do Gohan nunca foi ser um Saiyajin. Ele é meio Saiyajin, então ele fica meio incrédulo. E fala por que eles faziam isso. Porque primeiramente era a ordem do Senhor... eu vou tentar fazer uma voz aqui do Raditz, mas eu não acho que vai ficar boa, tá bom? Então tá bom. Primeiramente, são ordens era ordens do Lord Frieza e do Lord Cold. Então não podíamos desobedecer. E também é do estilo de um Saiyajin atacar um planeta. E também era muito divertido. Também era ótimo para aumentar nosso poder de luta e aumentar nosso espírito de Saiyajin. Não tem essas coisas aí. Mas o principal motivo era por causa do Lord Frieza. Gohan fica meio incrédulo, mas ele percebe que esse Frieza é casca grossa e nem questiona direito. Quando finalmente chega o dia do combate do Saiyajin, do Nappa e Vegeta contra os Guerreiros Z. Lembrando que eu vou dar uma pequena aumentada aqui na força dos Guerreiros Z. Está aí o poder dos Guerreiros Z da saga Saiyajin. Aí eu vou aumentar para esse tipo de poder aqui. Mas é um poder bem pouco, não vai adiantar muita coisa, então tudo bem? Tudo bem, né? Continuar. Calma aí, vamos continuar. Vamos continuar, vai. Que às vezes eu sei lá o que eu faço, né? Tudo bem, vamos lá. Cara, eu sempre esqueço de muitas coisas. Quando o momento da luta chega, Raditz pensa em lutar contra a Nappa, mas Nappa lembra que tem os sementes Saibamans. Então ele planta elas no chão e os Saibamans nascem. Raditz, não muito impressionado, até porque ele já tinha visto um Saibamans, começa a lutar contra uns Saibamans. E alguns guerreiros eles começam a lutar contra os Saibamans. E como eu aumentei um pouco do poder de luta dos Saibamans, obviamente os Saibamans eles são fracos comparados aos guerreiros Z. O Yantia, Tenshinhan, Caos, Kuririn, tirando o Piccolo e o Gohan, até porque só... Não, eu vou criar até 2 Saibamans pra esses dois enfrentarem. Gohan e Piccolo conseguem lutar bem contra os Saibamans e vencer todos. Quando chega a hora do Nappa atacar... Tenshinhan luta primeiro com ele. Tenshinhan até que luta bem, consegue lutar de igual para igual, mas Nappa consegue subjugar Tenshinhan facilmente até, dando um soco na cara dele. Depois Piccolo começa a lutar muito bem com o Nappa, consegue até lutar de igual para igual, conseguindo acertar alguns golpes. Mas Nappa chega de brincar, ele cansa de brincar e dá um soco no estômago de Piccolo. Mas aí chegou a vez de Raditz, e Raditz conseguiu acertar muitos golpes, conseguindo lidar muito bem com o Nappa. Mas Nappa também aumenta um pouco. Eles nem sabiam de aumentar o poder de luta, tem que se foda. Mas Nappa cansa de brincar e começa a lutar de igual para igual com a Raditz. Raditz acertando alguns golpes e Nappa acertando alguns golpes. Até que chegou um momento que Nappa tenta atacar Gohan para atingir o Raditz, porque ele demonstrou um certo sentimento pelo garoto. Mas Raditz consegue lançar o poder do Raditz Nappa muito pra longe. Gohan se pergunta por quê. Um cara que tentou matar ele alguns dias atrás, há cerca de pelo menos um ano, eu acho. Eu acho que essa é... foda-se. Não, eu acho que essa é a cronologia da saga Saiyajin, né? Tipo, lá com o Raditz se passou um ano, né? Se passou um ano de... Não, lá na saga Raditz, quando o Raditz chega, aí ele fala que vai demorar pelo menos um ano pros guerreiros que ele tanto falou chegarem. Eu acho que é isso. Então, né? Protegeu ele. Gohan se pergunta isso. Mas Raditz nem responde e vai pra cima do Nappa. Como eu já falei, os dois conseguem lutar de igual para igual. Nappa fica se perguntando por que ele demonstrou sentimentos por um pequeno e insignificante guerreiro de classe baixa. Mas Raditz continua sem responder, falando que irá matar Vegeta e ele por aquilo que ele falou no rastreador, que o Vegeta falou. Vegeta falou que a mesma coisa que ele falou lá quando ele estava falando pelo Scout. Que como Raditz perdeu para 2 guerreiros de classe baixa, não merecia ser revivido. Então eles continuam a lutar. Até que chega um momento que Nappa começa a levar a pior, porque do nada chega Piccolo para ajudar e tem Tenshinhan. Como são muitos guerreiros, Nappa não consegue aguentar muito bem.
mas Nappa lança todos eles para longe e atinge um golpe que acerta em cheio em Piccolo, fazendo Piccolo ser nocauteado. Tenshinhan leva um soco na cara, Raditz leva um soco na barriga. Ficam caídos no chão por um momento, e quando Nappa ia matar Raditz, Gohan aparece usando Masenko e acerta Raditz ou Nappa em cheio. Raditz aproveita esse momento para acertar golpes na cara de Nappa. Nappa, cansando de brincar, lança um golpe quase mortal em Raditz, fazendo Raditz quase ficar à beira da morte. Piccolo até tenta ajudar, mas leva um soco na cara. Tenshinhan não consegue causa, ele tenta fazer alguma coisa, mas também não consegue, e levando a pior. Tenshinhan tenta lançar um Kamehameha, Nappa lança para longe. E quando ele ia matar Kuririn, porque o Kuririn estava jogado ali no chão, nem fiquei explicando o que o Kuririn fez, estava jogado ali no chão porque ele levou um golpe do Nappa. O homem chega, Goku farma Montaura, acertando um chute na cara de Nappa. E como nós sabemos na história original, Goku meio que dá uma humilhada. E como eu aumentei o nível de poder dos guerreiros Z, eu também vou ter que aumentar o nível de poder do Vegeta, né? Como eu sei, o poder do Goku na saga lá era de 8.100, né? 8.100 ou mais de 8.000. Mas aqui vai ser tipo 9.100. O Vegeta é tipo, eu acho que era 7. Não, 70 é foda. 70 é foda. Calma aí. Isso, porra, é 700, confia, cara. Eu fiz a aula direitinho. Caralho, é foda. Tá, e o poder de luta dele foi colocado pra esse daí. Foda-se. 17 mil de poder de luta, aí foi pra 18 mil de poder de luta. Como já sabemos, Goku humilha o Nappa, ele fica paraplégico, eu acho. Teusando, ele fica. Vegeta mata Nappa, e assim começa a grande luta entre Vegeta e Goku. Goku obviamente leva a pior, mas Raditz, vendo que o seu irmão, que era um guerreiro de classe baixa, com apenas míseros alguma coisa aí que tá aí na tela, se tornou um guerreiro até de classe alta, comparado a ele naquele momento. Ele percebe que o irmão dele é muito mais superior a ele. E ele falaria que se o pai dele estivesse vivo, ele estaria orgulhoso. Então, como sabemos, rola aquela luta foda o Vegeta contra o Goku. Goku, obviamente, usa o Kaioken para apelar contra a Vegeta. E assim acontece a grande luta, Cara, assim acontece a grande luta do Z, que me lembra até hoje. Vegeta usa o Garlic-Roll. Tem gente aqui jogando na frente da minha casa, mas não tô incomodada, até porque um é minha amiga e outro é um meu vizinho, então tá de boa, não tem nenhum problema com isso. Vegeta usa Garlic-Roll, Goku usa Kamehameha, o Kaioken metade 3 vezes, ganha do Vegeta cria uma lua artificial e se torna Ozaru. Mas lembra quando eu falei que o Raditz ele também tem rabo e ele consegue controlar, e o Gohan agora também? Assim que acontece isso. O Gohan, ele olha pra lua artificial, se transforma no Ozaru. Invés que o cachorro tava latindo, se transforma no Ozaru. Assim igualmente com o Raditz, que vai para cima de Vegeta, junto com o Gohan. E assim, 2 Ozaru contra Ozaru, acho que é um pouco de apelação, né? Não tem muita coisa. Ainda com o Goku ajudando, rapaz. Eles começam a lutar francamente. Goku ajudando, com os outros guerreiros eles também ajudando, porque eles não morreram nessa história. Assim chega o momento que Goku percebe que a guarda de Vegeta tá baixa e ele arranca o rabo de Vegeta. Assim Vegeta se destransforma de Ozaru, voltando à forma normal, e assim Vegeta perde. Quando Raditz ia matar ele, Goku pede pra ele poupar a vida do Vegeta. E, lembrando as palavras antes dele parecer morrer na mão de Piccolo, ele lembra as palavras de Goku, né? Pedindo pra Piccolo poupar. Então ele poupa Vegeta, mas ele fala pra Vegeta que se ele tocar um dedo nele de novo, ele irá matá-lo. E assim Vegeta vai embora e Raditz destrói a lua artificial e eles voltam ao normal de Gohan. Obviamente que o Goku não tem todas as lesões do anime,
Mas ele obviamente ainda vai ter que ir pro hospital. Eu consegui até imaginar uma interação com a Titi e com o Raditz. A Titi falando pra que o Raditz é um merda, que ele quase matou o filho dele, quase matou o Gohan. Aí tipo o Raditz fala que ele não tá nem aí pro Gohan. Se fosse pra ele matar o Gohan agora, ele ia matar ali naquele momento. E a Titi batendo nele. Eu fico até imaginando isso. É bom, gente, essa é a primeira parte do Arif. Se vocês quiserem mais, podem comentar. Eu acho que eu gostei dessa história. Mas lembra, esse aqui é meu segundo take. Eu não vou fazer um terceiro, não, que eu quero que se foda. Então eu tô feliz e, porra, sei lá, queria agradecer a vocês, sei lá, por tanta coisa. Que eu comecei esse canal aqui pequeno e um dos meus vídeos mais vistos, dá até que uma boa quantidade de views pra um canal pequeno. Então, eu tô feliz. Falou, tá? Boa noite, ó. Que Deus o tenha. Que Deus que Deus abençoe vocês. Se vocês estão dormindo agora, durmam com Deus. Tchau.